Vivemos um tempo em que a espiritualidade virou espetáculo, o saber virou ruído e os ofícios da alma foram trocados por papéis sociais, moldados pelo ego, pelo capital ou pela ilusão. Neste mundo invertido, quem nasceu para guiar está calado, quem nasceu para calar está falando, e quem veio para servir está mandando. A ordem natural das almas, outrora expressa em sua pureza nas antigas leis de Manu, foi deturpada, corrompida e soterrada sob o peso de sistemas opressores, interpretações literais e narrativas superficiais. Mas a verdade espiritual não morre, ela apenas se retira, como um oráculo silencioso, esperando que alguém a convoque de volta. Este é o chamado. As castas, como expressas no espírito original das leis de Manu, não surgiram para aprisionar corpos, mas para libertar almas, oferecendo um espelho fiel do Dharma interno de cada ser. Não se tratava de sangue, herança ou nascimento social. Tratava-se de frequência vibracional, inclinação interior e função no organismo divino da criação. As verdadeiras castas, no plano da consciência, são como órgãos de um corpo sutil, cada qual com sua função. Brahmanes, os que pensam, sonham, ensinam, oram, sacerdotes da linguagem, filósofos, poetas, místicos, são os portadores da palavra viva, do verbo. Kshatriyas, os que protegem, lideram, decidem, guerreiros da justiça, reis do espírito, guardiões da integridade, são os braços fortes que agem com consciência. Vaishyas, os que trocam, circulam, nutrem, comerciantes, agricultores, curadores da matéria. São o sangue que alimenta o corpo da sociedade. Sudras, os que sustentam, executam, servem, trabalhadores, artífices, mãos e pés da engrenagem cósmica, são a base que ancora o invisível no real. Chandalas, os que recusam todos os papéis, por karma ou renúncia, tornam-se andarilhos, eremitas, loucos sagrados. Eles vagueiam nas margens, entre mundos, livres de todas as formas, embora historicamente marginalizados na linguagem da alma, são os que retornam ao Uno pela via da renúncia total. Essas funções não eram fixas, subia-se por consciência, não por riqueza, descia-se por ego, não por pobreza. Era uma dança de luz interior, onde cada ser florescia, na medida de sua escuta à verdade. Quando isso foi esquecido, nasceu o sistema opressor, não o espiritual, mas o ego travestido de estrutura sagrada. A distorção começou quando o ego passou a ocupar os lugares da alma. O Brahmane virou intelectual arrogante, isolado em sua torre de cinismo. O Kshatriya tornou-se tirano político ou soldado obediente, cego por ordens. O Vaishya transformou a nutrição em ganância, acumulando além da necessidade. O Sudra foi explorado e invisibilizado, sem honra, por seu serviço vital. E o Chandala, ora esquecido, ora romantizado, foi despojado de sua sabedoria errante. A dor psíquica e espiritual nasce da dissonância entre função da alma e posição no mundo. É como ver o coração tentando respirar no lugar dos pulmões. O corpo espiritual da humanidade adoeceu. A inversão final ocorre quando os postos de comando são ocupados por quem não tem a vibração para comandar. É quando Zé das Couves fala sobre avatares
galácticos, com convicção de sábio, enquanto os verdadeiros canais da sabedoria são marginalizados por serem profundos demais para o TikTok. Como alguém que nasceu para ser o sol, assiste o mundo a aplaudir lanternas de plástico. Como quem nasceu para criar jardins interiores, lida como uma sociedade que cultiva seguidores e views. A dor de ver os jardins morrerem porque alguém está no lugar da Dona Maria, a cuidadora real da vibração daquele campo, é concreta. A dor de ver um presidente ignorante comandando multidões é insuportável. A dor de ver a espiritualidade reduzida a frases de efeito e alienação coletiva é um sentimento existencial para quem vê com o espírito e não pode mais se cegar. Como dizia São João da Cruz, é a noite escura da alma, onde quem vê, vê demais, e quem sente, sente demais, e não há volta. Não se trata de restaurar as castas como estrutura social, mas como um mapa vibracional de Dharma. Precisamos urgentemente de uma reorganização espiritual da humanidade, não por poder, mas por propósito. Não por controle, mas por alinhamento com a alma. A quem nasceu para plantar, que plante. A quem nasceu para lutar, que proteja. A quem nasceu para ensinar, que fale. A quem nasceu para sentir, que cuide. A quem nasceu para transgredir o sistema, que vague entre mundos, como os loucos de Deus, os chandalas divinos, os místicos sem templo. Essa é a reconfiguração vibracional do corpo espiritual da Terra. O sangue deve circular, mas o coração não deve competir com o fígado. Mesmo com todos os esforços, é preciso reconhecer com humildade: ninguém realmente sabe. Nenhuma doutrina, nenhum ismo, nenhum mestre ofereceu redenção plena. A humanidade vive como uma serpente que morde o próprio rabo, repetindo com novos nomes os mesmos velhos delírios de salvação. Talvez o único resultado favorável venha da fricção entre as forças negativas opostas, como na alquimia, onde a tensão entre os opostos exaure toda a ilusão, e do vácuo nasce o real. O melhor dos mundos não é o mais ordenado, é o que, no auge do ruído, oferece a possibilidade do silêncio consciente. No auge do controle, o convite ao não saber. Quando todas as hierarquias caem, quando todas as fórmulas falham, resta apenas o vazio como templo, e é nesse vazio que ecoa a única voz verdadeira, a da alma, fora de qualquer sistema. Cristo, em essência, dizia: dai o melhor de si e o melhor do outro virá. Não por troca, mas por reflexo vibracional. Isso é a descrição perfeita da troca sagrada entre funções da alma. Sem isso, tudo é ruído, tudo é ego, tudo é destruição. Que os brahmanes se levantem, não para dominar o discurso, mas para encantar o verbo. Que os kshatriyas despertem da guerra cega para o serviço justo. Que os vaishyas transmutem a troca em nutrição coletiva. Que os sutras sejam honrados como a força invisível que sustenta o mundo. Que os chandalas voltem a andar como mestres ocultos, livres de todas as formas, como sopros do eterno. Que o vazio seja honrado como útero de todas as revoluções. Que desta vez não se elejam novos líderes. Pare de buscar mestres. Escute os verdadeiros silêncios. Ouça sua alma, pois onde houver escuta sincera, haverá reordenação, e onde houver verdade vibracional, haverá cura. Assuma sua função.
um por todos e todos por um, até que o último retorne ao uno. Namastê, gratidão.